E aí, pessoal, tranquilo? Então hoje, nessa aula, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre índices, tá? Esses caras, eles são indispensáveis para a gente otimizar o nosso banco de dados, beleza? Então, a definição de índice, né, pela própria Microsoft, tá? É isso aqui, ó. Um índice é uma estrutura em disco associada a uma tabela ou exibição, que agiliza a recuperação das linhas de uma tabela ou exibição. O índice contém chaves criadas de uma ou mais colunas, né? E essas chaves são armazenadas em uma estrutura, né, em formato de árvore, que habilita, né, o SQL Server a localizar a linha ou a coluna, né, de uma maneira rápida e eficaz. Tá bom? Resumo da coisa, né? O índice, pessoal, ele vai servir para a gente fazer consultas, para a gente encontrar os dados de uma maneira muito mais rápida do que ficar buscando linha a linha, né? Pensa no índice como um índice de livro mesmo, como um sumário, né? Por exemplo, você tem um livro e você quer ler, você quer consumir lá um certo tópico desse livro, um certo assunto. Ao invés de você ir linha por linha, né? Desculpa, folha por folha, né? Ler folha por folha para você achar, né, o tópico que você precisa, o que você faz? Você vai no índice, você vai lá no sumário, você rapidinho ali vê a página que está, né, esse tópico, e você já vai direto nessa página, tá bom? É assim que funciona o índice, ok? Então, em um banco de dados muito grande, né, em um banco de dados que tem uma quantidade enorme de informações, as consultas, quanto mais complexas elas forem, mais elas vão demorar. Então, quanto mais relação a gente tem, né, mais joins, né, inner joins aí, essa consulta ela vai ficando cada vez mais lenta, ok? Então, é aí que entra o trabalho aí do DBA, né, que é o administrador de banco de dados, para estar, né, criando, desenvolvendo e pensando em alguns índices também, tá? Então, a função desse cara aí, desse profissional, né, em bancos de dados enormes, né, gigantesco, é indispensável. Tá bom, pessoal? Bem, eu falei um pouquinho do livro, mas vamos ver um outro exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais interessante aqui, ó, né? Pensa na seguinte situação. Você trabalha, né, em um estoque de peças automotivas, beleza? E toda vez que alguém pede uma peça, você já pensou se você tivesse que vir prateleira por prateleira procurando essa peça toda vez, né? Então, por exemplo, alguém pediu lá para você uma bomba de combustível, ó. Ela tá aqui, né? Então, você ia vir, você ia prateleira por prateleira, né? E ia procurando. Então, aqui, ó, é a bomba de combustível? Não. É a bomba de combustível aqui? Não, não. Vamos para a próxima. Aqui são as rodas, também não. Bateria. Opa, achei. Então, vocês viram que a gente teve que percorrer, ó, 3 prateleiras aqui para encontrar essa bomba de combustível. Lógico que se a pessoa tivesse pedido um amortecedor, ia ser fácil, né? A gente deu a sorte de ser o primeiro da lista, tá? Mas nem sempre as coisas são assim, né? O que seria mais fácil, né? Se a gente estivesse trabalhando nesse estoque aqui. Ia ser legal a gente ter um sisteminha para consultar, ou até mesmo um papel, né? O papel com as peças, né, escritas ali, organizadas em ordem alfabética, por exemplo. Olha lá que bacana, em ordem alfabética, tá? E dizendo certinho a prateleira que essa peça está, dizendo certinho a coordenada que essa peça está. Então, se algum cliente lá pede lá para você um espelho retrovisor, você simplesmente vem aqui, ó, né? Espelho retrovisor, tá no 3F, ó. Você já vai direto aonde está essa peça. Tá bom, pessoal? Você não tem que percorrer, né, prateleira por prateleira para achar. Basicamente, o índice faz isso, tá bom? O índice ele é uma lista, né, que ele vai apontar, ok, aonde está o dado específico, tá bom? Então, ao invés de a gente ter que ler linha por linha de uma tabela para ver aonde está esse dado, a gente consulta o índice e do índice a gente já vai direto, específico onde a gente precisa, tá? Isso torna as consultas muito mais rápidas, ok? Belezeira?
Muito bem, vamos avançar aqui então, ó. Antes da gente realmente pôr a mão na massa, né, criar na prática os índices, é muito importante a gente prestar atenção em algumas coisas aqui, ó, tá? Cria índice, pessoal, nas tabelas que tem muita consulta e que você percebe que as consultas estão começando a ficar lentas, né? Por que isso? Quanto mais índices você tem em uma tabela, você acaba deixando outras instruções mais lentas. Então você agiliza a consulta, mas você acaba deixando mais lento o insert, o update, delete, merge que a gente viu aí nas últimas aulas, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, ok? E muitas vezes indexar uma tabela pequena não vai adiantar nada, né? Porque o próprio SQL Server ele vai verificar que ele fazendo a consulta linha a linha, né, em uma pouca quantidade de dados é muito mais rápido do que ele consultar um índice para isso, tá? Então é interessante, tá, pessoal? Você indexar tabelas grandes, tabelas que são utilizadas em várias e várias consultas também, né? Então aqui é legal usar aí o conhecimento, usar o bom senso para não sair criando um monte de índice e no fim das contas deixar o seu banco mais lento do que ele estava, beleza? Falando um pouquinho sobre índice, a gente pode destacar dois tipos. A gente tem o índice clusterizado, né, de cluster, e a gente tem o índice não clusterizado, tá? O que é isso aqui? Quais são a diferença entre esses dois caras, tá? Então, o índice clusterizado, pessoal, ele é limitado a um índice por tabela, tá? Por que isso? Porque esse tipo de índice ele vai interferir, afetar diretamente como os dados vão ser gravados no banco, a ordem que esses dados vão ser gravados no banco, tá? Quando você cria uma chave primária, por baixo dos panos ali, o SQL Server, ele criou um índice para essa chave primária, tá? Belezeira? Muito bem, e se eu criar uma tabela sem chave primária, tá, pessoal? Essa tabela a gente chama de heap, tá? Que é uma tabela aí que não possui chave primária, tá? Para o banco conseguir consultar essa tabela, ele vai ter que ir linha a linha, tá bom? Então, lembra lá, índice clusterizado, ele só é permitido um índice por tabela, porque ele vai afetar diretamente a ordem, como isso vai ser realmente gravado lá no banco de dados. Tá? Ele mexe na ordem lá das linhas, ok? Muito bem. E aqui, ó, desculpa, aqui a gente tem uma ilustração de como isso funciona. Então vocês podem ver aqui nesse desenho aqui, pessoal, que ele está, né, em um formato aqui de árvore, ok? Então tem lá os documentos lá do SQL Server e ele está em formato aqui de árvore, tá? Quando a gente fala de índice clusterizado, a gente pode ter três camadas aqui, ó. O root, né, que é o próprio índice, vamos dizer assim. As camadas intermediárias, que aqui tem três, mas pode ter mais, tá bom? E esses caras aqui, que a gente chama de leaf, tá, pessoal? São os dados, são as informações mesmo lá do banco de dados, as linhas da sua tabela, ok? Então, ele vai percorrer aqui, né, começando do root do seu índice, passando por camadas intermediárias até chegar na linha específica que você quer, tá bom? Eu acho que nesse exemplo fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Então, vamos supor, né, que a gente tem aqui, tá bom, pessoal? Um índice clusterizado em cima do nosso nome. Tá? Apesar de ter o ID aqui, esqueçam, é só para, né, mostrar a ordem aqui. A gente fez o índice com base no nosso nome. Então, olha só que legal. Ele está dizendo aqui, ó, que no documento 1, que nesse cara aqui, a gente tem as letras, né, os nomes que começam de A a G. Tá? E no documento 2, que é esse cara aqui, a gente tem as letras aqui de H a Z, tá? Supondo que eu quero achar aí o Daniel. Então, olha só que bacana, né? Daniel, ele tá aqui, ó, entre A e G, então, ou seja, tá no documento 1. Então, ele vem aqui, ó, ele dá um salto, né? Beleza? Muito bem. D, ele tá entre A e D. Então, no documento 1, né? Supondo que esse é o documento 1,
2 e 3. Tá? Então ele dá um segundo salto e ele vai lendo aqui, ó, lá, até encontrar o Daniel. Olha só que legal, né? Esse foi o exemplo com o Daniel, né? Mas imagina se fosse lá o Luiz. O Luiz ia ser a mesma coisa, pessoal. Ele ia vir aqui, ó, né? Ele ia dar esse salto, ok? E ele ia dar esse salto aqui, tá? E ele ia chegar aqui no Luiz. Então vocês estão vendo aqui que com 3 saltos, né, a gente consegue chegar na informação que a gente quer. Se essa tabela fosse do tipo HIP, né, se ela não tivesse o índice clusterizado, o que ia ter que acontecer? A gente tem que ler um por um. A gente ia ter que ler aqui, ó, é o Luiz. Não, é o Luiz, não, é o Luiz, é o Luiz, é o Luiz. E lendo até chegar nele. Então, ó, supondo que cada leitura iria gastar a mesma quantidade de tempo aqui de um salto, ó, a gente ia gastar, pessoal, lá 14 saltos para chegar aqui no Luiz. Sendo que com índice, com 3 saltos, a gente chegou. Então é uma diferença enorme, né? Gritante aí de velocidade. Tá? Então o índice ele é isso, pessoal. Esse é o índice clusterizado, né? Tá? Esse cara, ó, vocês podem ver que ele está diretamente relacionado com a ordem que os dados estão na nossa tabela. Por isso que só pode ter um índice clusterizado por tabela. Tá? Mas você fala, nossa, mas e se eu quiser, sei lá, indexar pelo sobrenome, ou pela data de nascimento, ou por outras formas? É aí que entra o nosso outro tipo de índice, que é o índice não clusterizado. Então, olha só que louco. Esse cara, a gente pode ter quantos índices a gente quiser por tabela. Tá? Porque ele não vai mexer na ordem que essa tabela ela é escrita, na ordem que os dados são salvos mesmo lá fisicamente no disco, no HD, por exemplo. Tá? Ele vai simplesmente ser um link, ele vai só apontar para onde as coisas estão. Tá bom? Então, esse índice a gente pode ter quantos a gente quiser, pode ter, ser uma combinação de índice por tabela, sem problema nenhum. Tá? Ele, né, tem esse contexto aqui dele ser baseado em chave e valor, né? Uma tabela pode ter vários índices não clusterizados, como a gente falou. E um exemplo prático aqui, né? Acredito que vocês já tiveram visto aí o campo unique, né? Então pensa assim, você está cadastrando pessoas, né? Então você tem lá a coluna CPF. O CPF é um número, mas ele é um número único, né? Cada pessoa tem o seu, não podem existir 2 CPFs iguais. Mas ele não é a chave primária, né? Mas a gente quer obrigar que esse campo seja único. Para isso a gente marca lá no banco, né? Que essa coluna é unique, ela é única, tá bom? O que acontece? Internamente, por baixo dos panos, o que o SQL Server faz? Para o unique, ele cria um índice não clusterizado, tá? Ele criando esse tipo de índice, toda vez que a gente faz um insert, antes ele consulta para ver se não existe alguém, né, com o mesmo CPF, por exemplo. Se existir, ele não deixa inserir. E se não existir, ele deixa inserir. Ok? Então o unique, por baixo dos panos, ele é um índice não clusterizado. Tá? Como eu já tinha dito, diferente do clusterizado, esse cara não vai afetar a ordem das tabelas. Ele é um arquivo à parte. Tá? O clusterizado, sim, ele mexe na ordem. Então, ele, vamos dizer que está junto com a estrutura da nossa tabela. Né? Esse cara não. Ele vai apontar onde as coisas estão. Ok? Vamos ver que aqui tem o diagraminha, né? Como ele funciona. Mas vamos ver no nosso exemplo prático aqui como isso vai acontecer. Ó, olha lá que legal, né? Então, pessoal, o que acontece aqui, né? Supondo que agora a gente fez um índice não clusterizado para o sobrenome, tá? E eu quero encontrar todo mundo que tem o sobrenome Silva. Ó, perceba que aqui a estrutura da tabela continua a mesma, ok? E o índice não clusterizado ele só vai apontar, ele só vai dizer aonde está, tá? Olha só que legal então. Então, pessoal, o Silva ele está aqui, ó, entre H e Z, ok? Então, ó, tá? A gente está apontando para o documento 2, ó. Então vamos dar esse salto aqui.
tá? Então o S ele está entre N e Z. Então, ó, perceba que esse nível intermediário ele vai apontar. Então, onde vai ter Silva? Vamos ver? Então, vai ter Silva aqui. Olha lá. E vai ter Silva aqui. Tá vendo que legal? Ele aponta. Ele não está apontando diretamente para o dado, né? Para o leaf. Ele não está apontando diretamente para o dado. Ele está apontando, né? Ou pro heap, tá? Ou para um índice clusterizado. Então, isso aqui, né? Não necessariamente é a tabela. Ele pode ser um índice clusterizado, que aí sim a gente vai, né, partir desse cara para chegar lá na informação que a gente quer. Ok? Então, aqui, por exemplo, poderia ser um índice clusterizado que ia chegar na informação que a gente precisa. Tá bom? Então, a diferença entre os dois mais gritante é o seguinte. O clusterizado ele mexe na ordem que os dados estão sendo gravados, por isso que só pode ter um por tabela. Né? Vocês podem ver que a árvore ó, ela é bonitinha, né? Ela é direta. Ó, né? Podem ver que ela não tem ramificação assim de um ramo chamar outro, nada disso, ele vai certinho. Né? Já o não clusterizado, vocês podem ver que ele aponta, né? Ele faz links para onde o banco deve procurar essa informação. Lembrando que ele faz esse link diretamente para uma tabela sem índice, por exemplo, uma heap, ou para um outro índice clusterizado. Tá? E aí sim, a partir dele a gente encontra a informação que a gente precisa. Tá bom? Então, é assim que funciona, né? Clusterizado, um por tabela, porque ele mexe na estrutura, na ordem que os dados vão ser gravados no banco. Não clusterizado, ele simplesmente aponta, ele diz aonde que o banco deve ir para achar essa informação. Tá? Ele deve ir direto no dado ou ele deve ir em um índice clusterizado que vai levar ele direto à informação que ele precisa. Tá? Índice clusterizado, um por tabela. Índice não clusterizado, vários e vários por tabela. Tá? Aí depende da nossa necessidade. Belezeira? Show de bola. Vamos avançar aqui, ó, né? Para criar um índice, pessoal, olha só a sintaxe como é tranquila, como é fácil. Né? A gente usa o comando create index, o nome do índice, né, que a gente vai dar para ele, né, o nome da tabela que esse índice vai estar e o nome do campo que eu quero indexar. Só isso. Só isso já é suficiente para a gente ter um índice, né, pronto para a gente usar, ok? Para a gente ver um pouco, enxergar um pouco isso funcionando, eu separei aqui um banco de dados. Ele é um banco de dados bem grande, ok? Cada tabela dessa aqui tem de 100 a, sei lá, 3.000 registros. Então ele é um banco um pouquinho grande que dá para a gente começar a perceber um pouco, bem pouquinho mesmo, né? Essa otimização que o índice ele fornece para a gente, tá? Essa tabela, esse banco, na realidade, basicamente é um e-commerce de miniatura de carros e, enfim, veículos em geral, né? Então a gente tem os escritórios, a gente tem os vendedores, né? A gente tem os caras que compram, os produtos, né? A ordem aqui, que é tipo a nota fiscal, ok? É um banco bem grande, eu vou estar passando o script dele aqui para vocês, mas a gente vai focar aqui, ó, no nosso exemplo, nessa tabela aqui de produtos. Tá? Ela tem, acho que, uns 200 registros aqui e já vai dar para a gente ver esse exemplo funcionando, ok? Aqui tem as referências, caso vocês queiram consultar, mas vamos lá para o SQL para a gente ver isso na prática. Maravilha, pessoal, já estou aqui no SQL, tá? Então, ó, deixa eu expandir aqui para vocês. Aqui, beleza, então a gente tem aqui 110 registros, ó. Fiz um select aqui na tabela de produtos, então a gente tem aqui, ó, veja lá, 110 produtos, né? 110 miniaturas aqui de veículos, tá? Ok? Então, olha só que bacana, hein? Eu dupliquei essa tabela produtos para uma tabela produtos heap, ou seja, eu tirei a chave primária dessa tabela. Então, ó, a tabela produtos tem chave primária, né? Ela tem lá o primary key, e a tabela produtos heap não tem chave primária, é uma string, né? Que está representando ali um código, mas não é primária no nosso banco, tá? Belezeira?
Então a gente vai ver isso funcionando. Ó. Quando a gente faz um select asterisco from, por exemplo, aqui em produtos, né? A gente vem em executar lá, os dados são mostrados aqui, show de bola. Aqui do lado, ó, se a gente vir aqui, nesse botãozinho, ó, lá, exibir plano de execução estimado. Tá? Quando a gente clica nesse cara, olha lá que bacana. Aqui, pessoal, ele está mostrando a forma que o SQL Server está pensando para fazer essa consulta. Tá? Que jeito que ele vai fazer. Como aqui é só uma tabela, vai ter aqui, vamos dizer, um salto, né? Mas se tivesse inner join, tivesse mais um monte de coisa, isso ia ficar bem grande, ok? Então, olha só que louco, ó. Quando a gente põe o mouse em cima, ele está mostrando para a gente, ó, né, as informações aqui, ó. Quanto custou? Qual é o custo de processamento que essa consulta teve? Então, ó, ela teve um custo, ó, de 0,0534 alguma coisa. Vendo essa linha aqui, ó. Tá? Olha lá, custo estimado de entrada e saída. Ok? Bem, olha só que legal. Como eu fiz um select asterisco from em cima da tabela de produtos, aquela que tem chave primária, vocês podem ver que ele usou o índice, ó. Ele usou o índice clusterizado. Olha lá. Ele usou o índice de chave primária, ó, PK produtos. Ele usou esse índice, ok? Vamos fazer agora um select asterisco from usando a outra tabela, ó. Produtos, né? Vou até copiar aqui para não me perder. Heap, que é aquela tabela que eu dupliquei, que ela não tem chave primária, tá? Então, ó, guardem bem esse número aqui, ó. A com chave primária, o custo dela, vejam ali embaixo, ó. Custo estimado de entrada e saída é 0,0053472, tá? Vamos ver esse cara aqui, ó. Opa. Aí. Olha lá. Ó. Vocês podem perceber que o ícone mudou. Eu vou executar os dois ao mesmo tempo. Olha lá. Então, a primeira consulta ele usou o índice para calcular, né, para chegar nesse select. A segunda consulta ele usou um table scan, ou seja, ele escaneou todas as linhas dessa tabela, ou seja, as 110 linhas. Tá? Então ele já fez de formas diferentes, né? Vamos supor que a gente queira trazer alguém específico aqui, ó. Eu vou pegar alguém mais para baixo aqui, ó. Pode ser esse cara aqui, ó. 1985 Toyota Supra. Então, ó, eu vou fazer um where, então onde, né? O nome do produto, ok? Ele vai ser lá 1985 Toyota Supra. Vou escrever certinho para não dar problema. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Então vamos ver, ó. Olha lá, usou o índice, né, de chave primária. O custo foi o mesmo anteriormente, olha lá, 53472. Vamos ver agora sem o índice. Olha lá, 56252, ou seja, demorou um pouquinho mais, né? Demorou um bem pouquinho. São só 100 e poucos registros, né? Então a gente pode perceber essa mudança que é bem sutil, mas imagine uma tabela com 1000 linhas, com, sei lá, 10.000 linhas. Então, né, já ia dar uma diferença bem grande, ó. Olha lá, 53472 e essa aqui 56252, ou seja, demorou um pouco mais, tá? Belezeira? Aqui eu tô com asterisco, mas eu poderia trazer simplesmente o nome desse produto aqui, ó. Né? Vamos ver se vai afetar os nossos valores. Opa! Vamos ver se vai afetar os nossos valores. Tá? Mesma coisa, né? 56 e 53, tá bom? Beleza, muito bem. Legal, então, né, a gente está vendo que a consulta de baixo está um pouco mais lenta, tá, pessoal? Ela está um pouquinho mais lenta porque, né, ele não tem chave primária, ele não tem índice, ele está tendo que percorrer todas as linhas para achar
o Toyota Supra, que na verdade não é Supra, é Supra. Agora sim, ó. Ok? No fim das contas, eu acredito que vai ser a mesma coisa. 53 ali, ó, por 54. Ó. Então demorou um pouquinho menos, ó. 53 por 54, né? Muito bem. Legal. Mas e se a gente quisesse criar, então, ó, usando a tabela RIP, que não tem índice nenhum, né? E se a gente quisesse criar um índice para ela com base no nome desse produto? Vamos ver, ó. Né? Vamos lembrar lá da nossa sintaxe. Create index, né? Nome do nosso índice, eu vou pôr aqui nome do, vou separar assim, produto. Beleza? Bem, em qual tabela? Eu quero criar isso aqui na tabela produto RIP, né? A nossa tabela que não tem chave primária. Beleza? O nome do campo vai ser o nome do produto. Quero criar um índice com base no nome do produto. Beleza? Olha lá. Está criado aqui, vamos ver. Show de bola. Vamos executar então agora essa consulta aqui, ó. As duas consultas de novo. Opa! Então, olha só, pessoal. Olha só que legal, ó. Agora mudou. Ele não está fazendo aquele table scan que estava antes, ó. Vocês podem ver que a primeira ele ainda continua fazendo a consulta usando a chave primária. E nesse caso aqui, ó, a gente está fazendo uma consulta com base em um índice, né, não clusterizado, ó, o índice de nome produto, ok? E vejam a diferença, ó. Com a chave primária ele teve um custo, ó, de 53.472. Usando esse índice, né, que é com base no próprio nome do produto que a gente criou, vejam lá, ó, 0032831. Ok? Então, né, abaixamos bem o tempo aqui, né? Olha lá, abaixamos bem o nosso tempo, ok? Por quê? Porque ele usou o índice de nome, né? Como a gente quer o nome, ele foi certinho lá no produto que a gente quer, ok? Então, vocês podem ver, ó, que a gente meio que, né, quase conseguimos aí diminuir uns 40% aqui do tempo dessa consulta. E é uma consulta que tá buscando aqui, ó, em 100 registros né, somente. Ó, 100 registros, né? Se a gente estivesse buscando em 1.000, 2.000, 7.000, sei lá, 1 milhão de registro, né? Vocês podem ver que o índice ele se torna algo muito poderoso, muito útil, bem interessante aí. Beleza? Então, pessoal, de índice é isso, tá? Para criar o índice aqui, ó. Bom, a gente está fazendo aqui, essa é a maneira mais simples, mas no site lá do SQL Server, vocês podem consultar depois, tá? Existem bem mais opções, uma série de coisas aqui que dá para colocar em um índice, né? Tanto é que quando a gente calcula o custo de um índice, vocês podem ver que existem, ó, N informações aqui, né? Que para um DBA isso aqui é muito importante, com base nesses valores aqui que ele consegue fazer uma análise do que precisa, do que não precisa ter índice, né? Se tá legal o índice que ele fez, se não tá legal. Por isso que esse profissional ele é de extrema importância em projetos que têm bancos de dados aí enormes, né, gigantescos. Certo, pessoal? Bem, então é isso, né, que eu queria falar aqui com vocês hoje sobre os índices, beleza? A gente vai propor um exercício, né? Depois a gente vai estar postando ele lá no Teams para vocês estarem criando aí, né, alguns índices, sentirem como é que é. E é isso aí. Qualquer coisa estamos à disposição. Beleza, gente? Valeu, falou, até mais.